Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje não temos dicas de Copa do Mundo, mas temos futebol brasileiro que está voltando aí nessa semana. Temos jogos na quarta e na quinta-feira e hoje temos palpites especiais. Essa semana volta com tudo, inclusive com um clássico do Brasileirão. Então vamos aos palpites. Bom, hoje eu vou dar 2 palpites. Normalmente no Brasileirão eu costumo falar 3 palpites em cada rodada, mas como essa rodada aí a gente está reiniciando praticamente o Brasileirão e essa intertemporada teve muitas modificações em todos os times aí do Brasileirão. Então eu vou com 2 palpites essa semana, a aposta aí é um pouquinho mais moderada pra gente ver como é que as equipes vêm nessa volta depois da pausa da Copa do Mundo. O primeiro palpite fica para o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, que acontece na quarta-feira. As equipes entram em campo aí em situações bem confortáveis até na tabela. O Galo é o segundo colocado, vice-líder, e o Grêmio está um pouco mais abaixo na 5ª posição. Mas essas duas equipes tiveram grandes mudanças aí nessa pausa que a gente teve para o Mundial da Rússia. O Grêmio perdeu um dos seus principais jogadores, quiçá o principal, que é o Arthur, que foi do Barcelona. A ideia era que ele fosse apenas lá no final de 2018, mas o Barça já quis que ele se apresentasse e o Arthur foi embora. Mas a gente também teve a contratação de Marinho, que em 2016 fez uma grande temporada pelo Vitória. E nós temos também o nosso camisa 10, que é o Douglas, chamado também aí de Maestro Pifador, está de volta, mas claro que ele ainda recupera a forma física, porque ele ficou mais de 1 ano e meio parado, então eu acredito que nem vai jogar aí, ou jogue somente por algum tempo nesses primeiros jogos aí, talvez meio tempo ou até um pouco menos. No Atlético Mineiro também aconteceram algumas baixas. O Roger Guedes foi vendido aí para o futebol chinês. Ele tinha contrato, na verdade, com o Palmeiras, estava emprestado para o Atlético Mineiro. Era o artilheiro atualmente do Brasileirão e também, naturalmente, aí do Atlético Mineiro. E o Otero também foi vendido, era um dos garçons aí do Atlético Mineiro e tinha aí o maior número de assistências em gols nessa temporada do Brasileirão. Com essas baixas aí tiveram mais algumas baixas de jogadores que não tinham tanta presença dentro do Atlético Mineiro, mas também houveram contratações. Assim como o Grêmio, o Atlético Mineiro também fez algumas movimentações no mercado e acredito que até as movimentações do Atlético Mineiro foram maiores, foram mais contratações e mais saídas. Então as mudanças acabaram sendo maiores. Com isso, fica até um pouco complicado a gente definir a aposta para esse jogo, justamente pelo fato de todas essas mudanças que as duas equipes tiveram. Mas, levando em consideração que o Grêmio não fez tantas alterações, principalmente táticas, mas vai ter dificuldades aí, acredito eu, nos próximos jogos na parte ofensiva, principalmente de meio de campo, principalmente pelo fato de Arthur ter saído, e a gente tem aí o Everton, que ainda não está bem, talvez não jogue nesse jogo aí, também uma peça importante no meio de campo, ele está lesionado. Então é bem complicado a gente definir essa aposta contra o Atlético Mineiro. Como o Atlético Mineiro tem muitos jogadores novos que ainda precisam se entrosar, ainda precisam fazer um bom futebol, eu acredito que o Grêmio leva vantagem. E ainda também com o fato de que o Grêmio joga em casa, embora isso não seja um fator muito determinante para as apostas a favor do Grêmio. Mas acredito que nesse momento aí, para esse confronto, o Grêmio leva vantagem e a minha aposta é a favor do Grêmio com odds a 1,72 na casa de apostas Bet365. E o segundo palpite fica para o Clássico Paulista, que acontece na quinta-feira entre Santos e Palmeiras. As duas equipes aí se prepararam muito na intertemporada. O Santos está numa situação bem desconfortável na tabela aí, lá embaixo, quase na zona de rebaixamento, uma situação complicadinha. E o Palmeiras está um pouco mais tranquilo, inclusive veio fazendo bons jogos aí na reta final do Brasileirão, antes dessa pausa para a Copa do Mundo. Como as duas equipes também aí tiveram modificações, é complicado, como eu falei já como o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, é muito complicado a gente imaginar como realmente essas equipes vão se comportar em campo. Inclusive, as equipes fizeram vários amistosos durante essa pausa, mas ainda assim a gente não pode considerar tanto um amistoso,
com um jogo oficial, por exemplo, o jogo do Brasileirão. É bem complicado a gente fazer essa análise dessa forma, porque muitas coisas mudam e é como se diz, né? Jogo é treino e jogo é jogo. Então, realmente é complicadinho. Mas pelo fato de ser um clássico entre Santos e Palmeiras, eu acredito que não vai ser um jogo fácil para nenhum dos lados, mesmo que o Santos não esteja na sua melhor fase. Acredito que mesmo que os dois times voltem aí com mudanças táticas, pelo fato de ser um clássico, é um jogo em que ambas as equipes acabam se respeitando e muitas vezes acaba sendo um jogo bem mais difícil de se avaliar. Por isso, o meu palpite para Santos e Palmeiras vai ficar no menos de 2,5 gols, com odds a 1,66 na casa de apostas Bet365. E é isso aí, galera, esses são os palpites aí para esses dois jogos do Brasileirão, nessa rodada acontecendo nessa semana. Na quarta e na quinta-feira tem muitos outros jogos acontecendo, tem uma rodada inteira e muito futebol acontecendo, e a gente já vai ter uma base de como os times voltam aí para essa segunda fase, digamos assim, do Brasileirão. O segundo turno ainda não começou, mas é praticamente uma segunda fase do Campeonato Brasileiro. Se você gostou desses palpites, deixe o seu like no vídeo e comentem aqui abaixo qual é o palpite de vocês, tanto desse quanto dos outros jogos que irão acontecer aí nessa rodada, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!